Bem-vindos ao De Olho na Ciência. E o tema de hoje, hein? Ah, sabe qual é? O Tecnologia Espacial, parte 2. No episódio anterior, a gente viu, primeiro, quem foi Isaac Newton? Segundo, o experimento do grupo de estudos e a lei da ação e reação. E terceiro, o que é e como acontece uma reação de combustão. Como? Então, com base em tudo isso que a gente já viu, é hora de acompanhar a missão da Vivírus rumo a Marte. Como é que funciona um foguete lançador, hein? Vamos ver? E lá vai a Vivírus. Uou! Mas agora, vamos tentar entender essa imagem. Sabe de onde é que vem essa força dos foguetes? Sabe? Dos gases gerados pela reação de combustão. Gases são moléculas livres que se espalham e ocupam muito espaço. Na reação de combustão, os gases ocupam um volume muito maior do que um foguete. Na cauda do foguete, como o diâmetro da saída dos gases é menor, eles são expulsos ainda mais rapidamente, aumentando a chamada força de empuxo. Peraí, força de empuxo? Que é isso? Calma, que a física explica. Nesse caso específico, o que é a força de empuxo? É a força aerodinâmica que empurra o foguete para cima. São os gases que empurram o foguete para cima. E o foguete está no ar. Mas espera aí, pensa na lei de ação e reação. Será que a força de reação aplicada ao foguete é a única que existe nessa situação? Não é não. Como todo mundo já sabe, a gravidade do planeta puxa todos os objetos para baixo. E ela também puxa o foguete. Outra coisa. A gente não pode esquecer uma coisa muito importante. O foguete também precisa furar a atmosfera para chegar no espaço. E essa outra força contrária ao foguete, como ela é chamada? Ela se chama resistência do ar. Dessas três forças principais atuando no foguete, uma delas é para cima e as outras duas são para baixo. Veja que para o foguete subir, é preciso que a força para cima seja maior que as duas forças para baixo juntas. A partir de uma certa altitude, o foguete começa a se desmontar. E o foguete vai ficando mais leve e mais rápido. No final, praticamente só resta a cápsula espacial aqui, em seu caminho para Marte ou qualquer outro lugar. E aí, a sonda para de se mover? Não, ela continua em movimento. E quando a nave se afasta da Terra, ela sai da atmosfera. Então, não existe mais a resistência do ar, não. Como a Terra está mais distante, a gravidade também diminui, até chegar a quase zero. No vácuo, sem queima de combustível, podemos considerar que não existem forças atuando na nave. Ou seja, matematicamente, de forma aproximada, a força é igual a zero. É aqui que o gênio Isaac Newton nos ajuda mais uma vez. Antes dele, as pessoas acreditavam que se um objeto ficasse livre da influência de qualquer força, como a gente viu, força igual a zero, ele permaneceria parado. Mas Newton descobriu que quando não existem forças atuando sobre um corpo, como é o caso da nave no vácuo, esse corpo permanece com a mesma velocidade que tinha antes, em linha reta. Sabe o que é isso? Primeira lei de Newton.
Lei da inércia. O planeta Marte fica a cerca de 480 milhões de quilômetros de distância da Terra. Então, calcula-se que a nave deve levar uns 7 meses em velocidade quase constante pelo resto da viagem até chegar lá. 7 meses? Demorado, hein? Você me acorda quando chegar lá? Mas se liga, isso só vai acontecer porque a nave ela viaja no vácuo, onde não tem atmosfera. Se fosse na Terra, por causa da resistência do ar, ela iria parar mais cedo ou mais tarde. Isso acontece porque na Terra sempre existem forças contrárias ao movimento, como, por exemplo, a força de atrito. Mas, afinal de contas, o que é isso, atrito? Ah, é aquela força resultante do contato entre dois objetos durante o seu deslocamento. Eu vou dar um exemplo. Quando você está dirigindo um carro e aí você freia, ele para. Por quê? Por causa da força de atrito com o asfalto. Mas, se tiver muita água, gelo ou óleo na pista, essa força de atrito, ela vai ser bem pequenininha, força igual a 0. E o carro escorrega. Até sair da pista. Bom, voltando à viagem espacial do vírus, o planeta Terra não é o único que atrai objetos com a sua gravidade, não. Todos os planetas fazem isso. Então, quando a nave chega perto de Marte, ela começa a ser atraída pela força gravitacional de Marte. E é aí que entra a segunda lei de Newton. Ela vai dizer que as forças mudam o movimento dos objetos. Uou, 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 uou. Segunda lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica. Então, no caso da nave da Vivírus, a gravidade de Marte atua a favor do movimento. Alô, alô! E aí, galera? Para vocês, a velocidade da nave vai aumentar ou diminuir? A velocidade da nave vai aumentar com certeza. Isso, certinho. A velocidade da nave, ela vai aumentar cada vez mais. Uou! A nave já chega com uma grande velocidade. E a força da gravidade de Marte a aumenta ainda mais. Para ela pousar, a Vivírus vai precisar de um paraquedas ou de um retrofoguetes. A resistência do ar no paraquedas precisa ser maior do que a força de atração do planeta. E como já dizia a segunda lei de Newton, forças contrárias ao movimento reduzem a velocidade dos objetos. E assim, a nossa missão Marte foi concluída com sucesso, certo, Vivírus? Oi, voltei na velocidade da luz. E você tem razão. No caminho eu vi um monte de satélite. Uou! Todo ano são lançados vários satélites. Eles são úteis para transmitir sinais de TV, informações de GPS para instrumentos de navegação aérea, terrestre e também marítima. E também previsão do tempo e etc. Agora vem cá, me explica, se eles estão parados lá em cima, por que é que eles não caem?
Não tem gravidade lá em cima, não? Não. Os satélites, eles não estão parados, não. Eles só parecem estar parados. O Newton explica. Na verdade, eles giram em torno da Terra com velocidades mais ou menos entre 11 e 27 mil quilômetros por hora. Se eles fossem lançados com velocidades menores que essas, eles cairiam na Terra. Por outro lado, se a velocidade de um satélite fosse alta demais, ele sairia de órbita e se perderia no espaço. A mesma lei se aplica à Lua, o nosso satélite natural. Por incrível que pareça, Isaac Newton, lá no século 17, publicou um livro que já previa esse comportamento dos objetos em órbita. Nossa, o Newton era mesmo um gênio. Sim. As 3 leis dele fizeram a humanidade enxergar o universo de outro jeito. Bom, agora já podemos terminar o programa, certo? Esse Newton arrasou. Mas peraí, por que a Lua se parece com um queijo todo furado? Então, que tal se você ir lá pesquisar, hein? Quando você descobrir, me conta, ok? Não. Tchau!